Desde o Antigo Testamento, Deus se apresenta como o protetor do órfão, da viúva e do estrangeiro. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. A sociedade patriarcal de Israel estava fortemente centrada no homem como provedor do lar. Portanto, a morte do marido deixava a mulher num estado sensível de vulnerabilidade. Nesse contexto, Deus constantemente exortava seu povo para que, com amor, cuidado e compaixão, provesse o sustento das viúvas. Em Atos, capítulo 6, as viúvas helenistas aparecem no centro do conflito existente na igreja de Jerusalém. Entretanto, nós vamos aprender que o Espírito Santo transformou este problema numa grande oportunidade: o surgimento do diaconato. Chegamos na lição de número 8 da classe de adultos e hoje vamos estudar este tema, uma igreja que enfrenta seus problemas. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e peço a sua ajuda. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, curta este vídeo, não deixe de comentar, ative também o sininho de notificações e, se ainda desejar, naturalmente, se você sentir de Deus, se o Espírito Santo tocar no seu coração, você pode se tornar um membro apoiador deste projeto, deste trabalho. O link está na descrição deste vídeo ou um botão aqui abaixo, seja membro. Clique neste botão e você se tornará membro apoiador deste canal e, como gratidão, nós deixamos os materiais que nós utilizamos aqui na plataforma disponíveis aos membros. As apresentações em PowerPoint, em PDF, elas são disponibilizadas lá na pasta dos membros e o acervo que lá está também disponíveis a todos os membros. Vamos direto à apresentação da aula de hoje, o tema da lição de número 8, uma igreja que enfrenta seus problemas. A verdade prática, o texto áureo da lição de hoje diz o seguinte: o texto áureo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 13. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. A introdução da lição de hoje. Nesta lição aprenderemos como a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos internos, destacando a importância da diaconia no serviço cristão. O crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para auxiliar no cuidado dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra de Deus e a prática da oração no ministério apostólico. Veremos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais, que possamos refletir sobre a importância do serviço cristão e como podemos aplicá-los em nossa igreja local. Desta forma, hoje vamos trabalhar este tema, uma igreja que enfrenta seus problemas. Vamos constatar que os problemas, os conflitos, eles são inerentes a qualquer igreja local. Isto se deve porque o crescimento, naturalmente, ele traz as dores, as suas dores acompanham o crescimento, a evolução de uma igreja. Outro fato importante é considerar que igrejas, obviamente, são
formadas por pessoas, por gente, e pessoas, elas não são perfeitas. Desta forma, não existe congregação, igreja local perfeita. É por isso que nós temos a palavra de Deus que nos orienta sempre a suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e assim os conflitos existentes nas congregações, nas igrejas locais, são oportunidades do Espírito de Deus para que cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A lição de hoje também nos faz refletir neste tema tão relevante, tão importante, que é o cuidado de Deus para com as viúvas. Desde o Antigo Testamento, Deus se revelou protetor das viúvas, dos vulneráveis, como também órfãos e os estrangeiros. Veja como que Deus, ele se revela como alguém que se interessa, alguém que está disposto a ajudar os necessitados, os menos favorecidos. Em Êxodo capítulo 22, versículo 22, por exemplo, Deus proíbe a opressão das viúvas e órfãos sob pena de sua ira ser derramada. Em Deuteronômio 14, Deuteronômio 24 e 26, Deus estabelece provisões sociais para com as viúvas, para que elas não passem fome. Isaías capítulo 1, versículo 17, o profeta ordena: julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Jeremias 7 e 6, oprimir a viúva é pecado que clama o juízo divino. Nós também observamos exemplos de viúvas que foram cuidadas, né? Que Deus, ele disponibilizou proteção e provisão na vida dessas mulheres. Veja o caso de Ruth e Noemi, como que Deus, ele proveu redenção por meio de Boaz, símbolo de Cristo como redentor. Noemi, a sua sogra, viúva idosa, experimentou a restauração pela bondade de Deus através da fidelidade de Ruth. Observe a viúva de Sarepta, sustentada milagrosamente por Deus em meio à fome ao acolher o profeta Elias. A viúva cujo filho Elias ressuscitou, aliás, a primeira ressurreição na Bíblia é registrada por ocasião, né, de uma viúva. O filho de uma viúva é, de uma forma sobrenatural, atendida por Deus, ressuscitando seu filho. O primeiro milagre de ressurreição acontece no contexto de viuvez. Observe no Novo Testamento como que Jesus atendeu a viúva de Naim quando estava indo sepultar o seu único filho. Já não bastava ser viúva, agora estava indo enterrar o seu único filho. Jesus, então, opera um milagre sobrenatural, extraordinário, restaurando a vida daquele jovem e devolvendo-o com vida à sua mãe. Veja como que Jesus elogia a fé de uma pobre viúva que entregou 2 moedas lá em Lucas capítulo 21, e aqui no contexto de Atos capítulo 6, a igreja primitiva, atendendo aos reclames da Escritura Sagrada, obedecendo os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, agora também atendem às viúvas. Entretanto, nós vamos perceber que um conflito surgiu no seio da igreja primitiva em razão de um grupo de viúvas, as helenistas, não estarem sendo devidamente assistidas nas suas necessidades. Vamos para o contexto da lição de hoje, apresentar os 3 tópicos. Você sabe que nós sempre acompanhamos o roteiro da lição,
até mesmo aqui em sinal de honra e respeito ao comentarista. Não que quem não faça assim não esteja honrando e respeitando o comentarista, mas eu gosto muito de seguir o roteiro da lição. E no contexto da lição nós vamos estudar mais uma vez 3 tópicos. E nesse gráfico aqui eu resumo todo o capítulo 6, versículo 1 ao 7, que são os versículos base da lição de hoje. Percebemos que os apóstolos, eles identificaram o problema. Em segundo lugar, eles resolveram o problema foi resolvido. Depois o conflito foi pacificado e a gente percebe uma prevenção para que outros conflitos e problemas deste mesmo gênero fossem evitados. Assim, nós temos o resumo de todo o contexto deste problema existente em Atos capítulo 6. O primeiro ponto da lição, a identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural, depois vamos verificar que também foi um conflito de natureza social, e o terceiro ponto é qual é a prioridade. Também é bom lembrar as possíveis causas deste conflito existente aqui na lição de hoje. E é o primeiro tópico aqui da lição, o primeiro subtópico também, trabalha esse conflito de natureza cultural. Observamos que o problema surgiu entre os gregos, judeus helenistas de fala grega, e os crentes hebreus, cristãos hebreus, judeus de Jerusalém, de fala hebraica, aramaica, revelando uma barreira cultural e linguística dentro da igreja primitiva. Nós identificamos um dos possíveis problemas existentes aqui em Atos capítulo 6, a razão daquela murmuração, que, a bem da verdade, não era uma murmuração no sentido de criticar Deus, de se rebelar contra Deus. A murmuração ali em Atos capítulo 6, o autor sagrado, Lucas, tem a intenção de mostrar o descontentamento dos crentes helenistas e não necessariamente uma rebelião, uma revolta contra Deus. As possíveis causas daquele conflito de Atos 6, nós podemos elencar diferenças culturais, diferenças linguísticas, visto que nós estamos falando de um grupo de cristãos que falavam o grego, os judeus helenistas, que eram basicamente judeus da diáspora, que vieram da diáspora, que vieram de outras nações, e nós sabemos pela história que o Império Grego-Macedônio, através do imperador Alexandre o Grande, helenizou o mundo da sua época, ou seja, implementou a cultura grega nos povos conquistados, tanto a filosofia grega, a cultura grega e também, naturalmente, o idioma grego passou a ser a língua oficial do mundo naquela época, o grego koiné, o grego comum. Quando os romanos conquistaram o Império Grego e, portanto, assumiram o governo do mundo através do Império Romano, os romanos mantiveram o grego como o idioma oficial. E dessa forma, os judeus que estavam espalhados pela diáspora, pelo mundo afora, que voltaram para Jerusalém, esses eram judeus helenistas, ou seja, judeus que falavam o grego. Esses judeus helenistas estavam se convertendo ao cristianismo. E os judeus de Jerusalém, considerados como os cristãos hebreus de Jerusalém, os chamados genuínos, que falavam o aramaico, que falavam
ou hebraico. E nós temos aqui, dessa forma, uma possível causa deste conflito, né? O conflito causado por diferenças culturais e linguísticas. Outro problema que nós podemos identificar é o crescimento da igreja. O crescimento, ele traz consigo as suas dores. E o crescimento da igreja mostra que milhares estavam se convertendo a Cristo e a tarefa de distribuição da assistência social, a distribuição de donativos, de mantimentos, ficava a cargo dos apóstolos, e eles eram apenas 12. Veja como que nós temos aqui um problema de organização, de estrutura. Os 12 não estavam naturalmente dando conta da pregação, do ministério da oração, do ensino, e ao mesmo tempo distribuir a assistência, distribuir os donativos, distribuir os alimentos às viúvas e aos necessitados. Nós temos uma terceira causa deste conflito, naturalmente a estrutura administrativa insuficiente da igreja de Jerusalém, causada também pelo crescimento. E isso gerou uma possível desigualdade social. E aí nós temos uma provável também suspeita de preconceito existente entre aqueles que se consideravam cristãos judeus puros em relação aos judeus helenistas, que não apenas falavam grego e apenas grego, mas também eles haviam adotado a cultura dos gregos. E isso trouxe conflitos no meio da igreja. A igreja estava começando, ela estava no seu berço e ainda não havia essa maturidade espiritual para lidar com todas essas diferenças. Mas conforme nós falamos na abertura deste vídeo, Deus transformou este problema, este conflito, em uma grande oportunidade que gerou, que culminou com a criação do diaconato. Isso é maravilhoso. Deus, ele transforma problemas em soluções, converte maldição em bênção, porque ele é o Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas. Olha esta citação que eu trouxe para vocês do Stephen Guerre, no livro que ele comenta Atos dos Apóstolos da Chamada, na página 180. O Stephen Guerre, que é um autor de origem judaica, portanto, ele é um profundo conhecedor da cultura judaica. Claro, ele é um cristão, mas oriundo de uma família judaica. Ele diz o seguinte: havia um contingente particularmente grande de viúvas entre os helenistas, em razão do costume de muitos judeus da diáspora de retornarem a Jerusalém no fim da vida, para serem enterrados na Cidade Santa. Era corrente uma crença judaica de que, nos últimos dias, quando a ressurreição ocorresse, os primeiros a se levantarem seriam aqueles no solo de Jerusalém. Stephen Guerre apresenta essa crença judaica que, a partir dela, levou muitos judeus helenistas que estavam espalhados pelo mundo para, no fim de suas vidas, estarem em Jerusalém. Lembrando que não há de se falar aqui em políticas públicas previdenciárias, né? Não havia nada parecido com o que temos hoje na assistência aos idosos. E dessa forma, o encargo do cuidado às viúvas, aos velhos, aos anciãos, ficava por parte dos familiares. E quando não havia familiares para cuidarem dessas pessoas, elas ficavam em uma vulnerabilidade muito sensível. Dessa forma, Deus estava sempre orientando, exortando, constantemente incentivando o seu povo a cuidarem, a olharem para este grupo vulnerável de pessoas.
Não é à toa que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele chama a verdadeira religião aquela que visita viúvas e órfãos nas suas tribulações, nas suas necessidades, e também aqueles que não se corrompem com o mundo. Veja a importância do cuidado que a igreja tem que ter com este grupo. Ainda dentro deste primeiro subtópico, nós temos o impacto na comunidade. Essa barreira cultural gerou conflitos de relacionamento entre os crentes, ameaçando a unidade da igreja de Jerusalém. A igreja que estava começando e já havia enfrentado um problema interno de Ananias e Safira, estavam enfrentando perseguições externas por parte, uma perseguição religiosa, também uma perseguição política, assuntos da lição passada. Agora, a igreja estava enfrentando mais um problema interno, ameaçando a estrutura, né, da unidade da igreja, que estava apenas no seu nascedouro. Dessa forma, havia a necessidade de uma resposta apostólica, de uma resposta premente, urgente. Ao tomar conhecimento do problema, os apóstolos buscaram a solução imediata, pois a unidade da igreja não poderia ser comprometida por conflitos de natureza cultural. Isso é muito importante observar como que a igreja de Jerusalém, a liderança da igreja, os apóstolos, eles não empurraram o problema com a barriga, como o ditado popular diz. Eles não levaram para debaixo do tapete aquele conflito. Os apóstolos, eles resolveram de imediato, buscaram uma solução, claro, com a presidência do Espírito Santo, com sabedoria, debaixo de oração. O Espírito guiou eles na solução maravilhosa que teve este problema. Desta forma, problemas são oportunidades de Deus para que a igreja cresça, para que haja maturidade, para que haja manifestação da graça, da misericórdia, do amor, do altruísmo. Isso é maravilhoso, saber que a igreja, diante de problemas, precisa solucioná-los, precisa resolvê-los. Não se pode fazer vistas grossas aos problemas, né? Não se pode de maneira nenhuma se esconder, se esquivar desses problemas. Antes, pelo contrário, os apóstolos, ao detectar o problema, eles buscaram a solução imediata, porque a unidade da igreja estava sob a ameaça, né, de romper com aquele momento extraordinário de coinonia, de comunhão que a igreja estava vivendo. Veja o que escreveu Warren Wiersbe sobre este assunto. Os apóstolos trataram dessa questão com grande sabedoria e não deram a Satanás a oportunidade de abalar a comunhão da igreja. Por isso que eles agiram rápido, não permitindo que o diabo que tentou Ananias e Safira, ele agora tomasse essa oportunidade, essa ocasião para abalar a comunhão da igreja, a estrutura, né, de harmonia que havia sido construída pelo Espírito do Senhor. Portanto, os apóstolos trataram dessa questão com grande sabedoria. O segundo subponto, conflito de natureza social. Nós identificamos aqui o comentarista tratando da natureza do problema, da dimensão organizacional da igreja e de uma necessidade de equilíbrio. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária, revelando um conflito de caráter social dentro da igreja. E aí o que nós percebemos? A dimensão organizacional da igreja. Além de ser um organismo espiritual, a igreja também é uma organização com responsabilidades sociais. A igreja, ela precisa ter essa percepção, a igreja local precisa ter essa percepção
da dimensão organizacional da igreja, que a igreja ela é um organismo espiritual, claro que é, mas é uma organização. Não podemos esquecer que nós temos responsabilidades sociais estabelecidas pelo próprio Deus. A igreja, ela não pode apenas cuidar da alma das pessoas, ela precisa também prover o cuidado com o corpo das pessoas, com, portanto, responsabilidades sociais. Ter esta responsabilidade social como uma de suas práticas cristãs prementes. Necessidade de equilíbrio. O desequilíbrio na esfera social exigia cuidados e solução para preservar a harmonia na comunidade cristã. Há necessidade de haver este equilíbrio. Nós não somos uma ONG social, a igreja não é uma ONG social, mas também nós não podemos nos esquecer dos vulneráveis, deixar em segundo plano. Observe que os apóstolos entenderam que a assistência social era um importante negócio, conforme diz Atos capítulo 6. Era um importante negócio. Eles consideravam a assistência aos vulneráveis como uma moeda de duas faces. Ou seja, o espiritual e o material precisavam ter o mesmo valor, o mesmo peso, o mesmo olhar. O que deve haver é um equilíbrio. Daí a necessidade de haver um equilíbrio. Enquanto os apóstolos agora iriam se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus, um grupo de irmãos cheios do Espírito Santo, a saber, os 7 diáconos, iriam cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Esse equilíbrio é que faz a igreja crescer, esse equilíbrio é que faz com que haja multiplicação em todos os sentidos. É o resultado, né, que nós vemos no versículo 7 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Qual é a prioridade? Né? Qual é a prioridade? Nesse contexto, há um equívoco na prioridade espiritual e social. Muitos cristãos priorizam apenas a esfera espiritual, negligenciando a dimensão social, o que não reflete a integridade da fé bíblica. Deus está interessado em que a sua igreja cuide do espírito, da alma e do corpo de seus membros. Não há aqui, de modo algum, conflitos de prioridades. Aliás, nós não podemos colocar em conflitos, né, esses temas. Nós precisamos viver de forma equilibrada, atendendo a essas demandas e olhando para elas com igual importância. Desigualdade de valorização nas atividades da igreja. Eventos emocionais e espirituais, como os musicais, geralmente recebem mais atenção do que ações sociais voltadas aos necessitados da igreja. Isso aqui é uma realidade que a gente percebe e constata. Negligência social é pecado denunciado na Bíblia. Deus, no início do vídeo, mostramos aqui como que Deus ele está sempre exortando o seu povo a ter cuidado com os vulneráveis. Caso contrário, o próprio Deus iria julgá-los, aqueles que maltratam os vulneráveis, aqueles que não dão atenção àqueles que precisam do suporte do seu povo e da igreja. O segundo ponto da nossa lição, a delegação de tarefas. A delegação de tarefas. Nesse ponto da lição, nós vamos estudar o ministério da oração e da palavra. Também vamos estudar que não há conflito entre as tarefas e também o ministério da diaconia. Esses 3 assuntos,
eles estão aqui nesse segundo ponto da lição. Vamos estudar o ministério da oração e da palavra? Acompanhe comigo a apresentação deste ponto da lição. Peço que, se você está ainda aqui no vídeo, me assistindo, deixe seus comentários. É muito importante você comentar no vídeo, você me ajuda muito. Você curtir, deixar o joinha, não vai lhe custar absolutamente nada. Deixe seus comentários, curta este vídeo, compartilhe-o nos grupos familiares, grupos de escola bíblica dominical, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. O ministério da oração e da palavra. Quero destacar aqui, neste subponto, 3 itens. O primeiro, a sensibilidade apostólica diante do conflito. Como que os apóstolos, de forma espiritual e sensível, eles lidaram com aquele conflito, com aquele problema. Os apóstolos reconheceram a necessidade de cuidar dos membros negligenciados da comunidade, sem contudo sacrificar outras responsabilidades essenciais. Os apóstolos perceberam que havia uma falha. Os apóstolos, sensivelmente, conforme inclusive alguns comentaristas entendem, que eles reconheceram que estavam errando, que estavam cometendo um equívoco ao não atender às viúvas helenistas. Deus estava cobrando deles. Dessa forma, olha só, como que os conflitos e os problemas legítimos que surgem na igreja, eles podem, pelo Espírito Santo, levar a soluções gloriosas, mas também, em razão da dureza do coração de muitos, pode, inclusive, gerar divisão. É por isso que a sensibilidade, a humildade dos apóstolos em reconhecer que havia um erro, levou a uma solução gloriosa. Muitas divisões, muitos conflitos, muitos problemas, feridas e raízes de amargura surgem no contexto de igrejas locais, muitas vezes em razão da dureza do coração de muitos, do orgulho, da jactância, em não reconhecer a falha, em não reconhecer o problema. Muitos se assentam no trono do seu orgulho e não querem reconhecer e admitir que há um problema. Os apóstolos admitiram o problema. Eles pararam, analisaram e disseram: não, é verdade. A reclamação, a murmuração, o descontentamento dos cristãos gregos é legítima. Esse descontentamento é legítimo, essa murmuração é legítima. Vamos resolver este problema. E resolveram o problema para a glória de Deus, trazendo uma solução maravilhosa, que foi o surgimento do ministério diaconal. Veja como que esse problema trouxe para a igreja uma bênção. Esse problema foi a causa de uma grande bênção para a igreja, que foi o ministério destes 7 homens cheios do Espírito Santo. Esse problema fez emergir 7 homens para auxiliar os 12. Este conflito gerou homens espirituais. Olha só que coisa interessante. Foi este conflito a oportunidade para surgir homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para auxiliar na pregação, para auxiliar na palavra de Deus, para auxiliar no ministério da igreja. É maravilhoso. Mas isso aconteceu por quê? Sensibilidade apostólica diante do conflito. E aí, outro ponto que nós encontramos e podemos aqui destacar, sublinhar, pensar, é o equilíbrio entre dimensões do ministério. Em Atos 6 e 4, destaca que o cuidado social não deveria substituir o ministério da oração e da palavra. Ambos são indispensáveis e complementares. Aqui não há superioridade de ministério, de forma alguma. Não é isso que a Bíblia quer demonstrar. Muito pelo contrário.
Nós temos aqui um equilíbrio entre dimensões de ministério. O que nós temos aqui é que o ministério da palavra e da oração não pode substituir o ministério do cuidado social, do cuidado com as pessoas que precisam. Da mesma forma, né, a assistência social não pode substituir o ministério da palavra e da oração. Ambos devem caminharem juntos, são indispensáveis, são indispensáveis e complementares. São indispensáveis, o ministério da oração e da palavra são indispensáveis, são complementares, porque um vai complementar o outro, e a ajuda, né, aos necessitados, o trabalho de assistência social é indispensável e complementar também. Nesse sentido, nós temos aqui este equilíbrio entre dimensões do ministério. É aquilo que o pastor José Gonçalves colocou aqui na lição muito bem. Esse trabalho, aliás, esses ministérios, são duas faces de uma mesma moeda no cumprimento do chamado cristão. A igreja tem uma responsabilidade, e essa missão é uma moeda que tem duas faces. A oração, a pregação e o ensino de um lado, e o cuidado com as viúvas do outro, aqui no contexto de Atos, capítulo de número 6. Vamos avante. Olha o que diz o Warren Wiersbe sobre este assunto. Isso não significa que servir às mesas seja um trabalho inferior, pois todos os ministérios da igreja são importantes. O maior exemplo de diaconia que temos é o do nosso Senhor. Jesus, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. O ministério de servir é um ministério que perdurará, inclusive, no estado eterno, né, e glorioso dos salvos. É o único ministério existente na terra que permanecerá na eternidade. O serviço, porque diz Apocalipse capítulo 22, que os seus servos o servirão por toda a eternidade. Tanto são ministérios importantes na igreja. Esses ministérios relacionados ao socorro, relacionados à assistência, né, aos pobres que sempre existirão, relacionado às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros, são de fundamental importância para a igreja. Trata-se, porém, de uma questão de prioridades. Os apóstolos faziam trabalhos que outros estavam igualmente aptos a realizar. Olha só que coisa interessante. Anote isso aqui. Os apóstolos estavam fazendo trabalhos que outros estavam igualmente aptos a realizar. Se tem pessoas aptas, se tem irmãos, obreiros, homens e mulheres disponíveis, cheios do Espírito Santo de sabedoria, com boa reputação, aptos a realizar o trabalho, que eles façam, e deixe que os apóstolos eles se dediquem à oração e à palavra. Veja que havia pessoas aptas, tanto quanto os apóstolos, para realizarem aquele trabalho. E dessa forma, nós aqui citamos Warren Wiersbe, onde ele faz uma citação de D.L. Moody. Ele diz o seguinte: Moody costumava dizer que era melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Veja que verdade extraordinária. É melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Coloque agora aqui nos comentários a seguinte frase: é melhor colocar 10 obreiros para trabalhar do que o líder fazer o trabalho de 10 obreiros. É melhor colocar 10 obreiros para trabalhar
do que o líder fazer o trabalho de 10 obreiros. Veja que coisa interessante, porque os apóstolos, eles não tinham medo de compartilhar a autoridade e de ministrar junto a outros. Existem líderes ciumentos, líderes que não querem compartilhar de sua autoridade. Eles não querem ministrar junto a outros, querem se sentir exclusivos, os donos do pedaço. Mas veja como os apóstolos tinham sensibilidade espiritual, tinham humildade suficiente para compartilhar da sua autoridade com homens de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Isso se verifica quando nós percebemos que os apóstolos oraram e impuseram as mãos nos 7, transferindo assim publicamente uma medida de autoridade apostólica àqueles homens. A imposição de mãos era, no Antigo Testamento, o método judaico de comissionar para um ofício. Veja Números capítulo 22, 27, versículo 22 ao 23. Esta é uma citação também de Stephen Guerre, autor da obra Atos. Eu disse agora há pouco que Stephen Guerre é de família judaica. Portanto, ele é um profundo conhecedor dos costumes e da história dos hebreus. Observe que os apóstolos, os 12, ao impor a mão sobre os 7 diáconos escolhidos, sobre aqueles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, eles estavam transferindo uma medida de autoridade a eles. A imposição de mão pública, ela é simbólica, mas tem um efeito espiritual muito grande. Essa imposição de mãos, ela representa exatamente essa conferência, esse compartilhamento de autoridade. Os apóstolos não tinham medo de compartilhar autoridade com homens cheios do Espírito Santo. Os apóstolos não tinham essa pretensão de serem eles exclusivos e maiores do que os outros. Muito pelo contrário. Eles, assim, impondo as mãos, estavam publicamente reconhecendo que aqueles 7 cheios do Espírito Santo estavam aptos para desempenharem o trabalho pelo qual Deus os chamou a realizar. Warren Wiersbe ainda, veja que o comentário, a proposta das aulas aqui é sempre trazer um conteúdo também subsidiário. E eu estou trazendo aqui várias citações de obras que pesquisei para poder auxiliá-lo na sua aula, na nossa ministração aqui. São materiais subsidiários para nos ajudar a compreender esse texto de Atos capítulo 6. Veja o que diz Warren Wiersbe. Os problemas também oferecem a oportunidade de expressar amor. Os líderes e membros da igreja, em sua maioria hebreus, escolheram 6 helenistas e um gentil prosélito. Que ilustração maravilhosa de Romanos 10, 12 e 10 e de Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao resolver problemas na igreja, devemos pensar nos outros e não apenas em nós mesmos. É a tônica da aula de hoje, Os problemas, eles oferecem oportunidade para a manifestação do amor. Como que eu vou exercitar o amor, a misericórdia, a compaixão, se os problemas, se os conflitos, eles não surgirem no meio da igreja? O amor, ele só pode ser notado, percebido e expressado diante de situações conflituosas. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros,
Foi isso que os apóstolos fizeram quando receberam as queixas dos crentes gregos helenistas. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles preferiram em honra os outros, ao reconhecerem que eles estavam falhando, que eles estavam se equivocando ao não assistir às viúvas helenistas. E a igreja aprendeu com a atitude dos apóstolos. Aquele ditado que a gente sempre ouve por aí, não é? A palavra, ela pode até levar pessoas a seguirem-nos, mas o exemplo arrasta multidões. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja como que nós devemos pensar nos outros e não apenas em nós mesmos. O altruísmo é a qualidade de se colocar em favor do outro, pensar no outro, né? Essa compaixão, né? Ter compaixão é se compadecer de alguém. Às vezes identificar que o outro não tem a maturidade espiritual que você tem. É perceber que o outro é fraco de entendimento, fraco na fé, não tem a espiritualidade ou o nível espiritual que você tem, e às vezes recuar, dar um passo atrás, abrir mão de privilégios, de direitos, de posição que você tem, com a finalidade de solucionar o conflito, de pacificar. É nesse contexto que devemos colocar em prática o que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Não são bem-aventurados quem ama a paz. Não. Não são bem-aventurados os que trabalham pela paz. Não são bem-aventurados, são aqueles promotores de paz, ou seja, solucionadores de conflitos. Bem-aventurados são aqueles que trabalham pela harmonia, pela pacificação. E foi isso que aconteceu aqui na igreja em Jerusalém. Ainda dentro desse contexto da lição, o segundo ponto, delegação de tarefas, nós temos o segundo subtópico, não há conflitos aqui entre tarefas, o que há é uma unidade entre os ministérios. Atos 6 não apresenta conflitos entre pregação, oração e serviço social. Todos fazem parte de uma única e coesa missão da igreja. Falha missionária por omissão social. Se a igreja ignora os necessitados, mesmo mantendo oração e pregação, ela compromete sua missão diante de Deus. Risco de perda de identidade eclesial. Se a igreja se restringe à ação social, negligenciando a palavra e a oração, ela perde sua essência e deixa de ser verdadeiramente a igreja de Cristo. É como eu já disse aqui nesta lição ainda, neste vídeo, a igreja não pode se comportar como uma ONG social. A famigerada teologia da missão integral tem buscado associar, né, a ideologia marxista, socialista, gramscista com o evangelho, mas são incompatíveis. Não há compatibilidade. A igreja, quando ela pratica, quando ela exerce a assistência aos vulneráveis, ela faz isso por amor cristão. Ela faz isso porque Deus ordenou que assim o façamos. A igreja faz isso porque Jesus ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nada tem a ver com ideologia, quaisquer que sejam. Não, a igreja não. A igreja não é uma ONG social. A igreja, ela deve pregar o evangelho, cuidar em orar, em ensinar a palavra de Deus,
e, ao mesmo tempo, não se omitir das questões sociais no intento de atender os necessitados. Se ela ignora os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados, e mantém uma aparência de igreja espiritual, ela está vivendo uma fé morta, conforme disse Tiago. Porque a fé sem as obras, ela é o quê? Morta. Nós precisamos, com fé, manifestar, né, o nosso interesse por aqueles que precisam de socorro, que precisam de ajuda. O terceiro subtópico, diaconia. Nós vamos aprender aqui a diaconia como uma função essencial. Atos 6 e 3, o termo diaconia, refere-se mais à função de servir do que o cargo formal. Fica claro aqui pela explicação do autor que Atos 6, nós não temos necessariamente ali a instituição do cargo, mas o texto está tratando ali da função de servir. Claro que a função ministerial ela é estabelecida, nós temos lá em Timóteo, né, Tito, Paulo instruindo acerca da escolha, né, dos diáconos, mas aqui a ênfase ela recai na prática do serviço, especialmente no cuidado, né, às necessidades concretas da comunidade de Jerusalém. Origem e fundamentação do diaconato cristão. Conforme também nós já pontuamos aqui, o episódio dos 7 escolhidos em Atos 6 fundamenta biblicamente a instituição do diaconato na igreja, revelando que esse ministério surge da necessidade prática e é respaldada pela igreja apostólica. Olha só como que um problema trouxe maravilhosamente esta solução, o diaconato cristão. Dignidade e exigência no ministério diaconal. Os apóstolos consideraram o serviço diaconal um importante negócio, contrariando a visão contemporânea que chega a rebaixar, né, essa função. Entretanto, a Bíblia ela apresenta algumas exigências espirituais, qualificações morais para a função, para que se exerça o diaconato. E as mesmas qualificações elas são exigidas para também os ministros, que sejam cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. O terceiro ponto da lição, e aqui nós começamos a finalizar, seguindo princípios cristãos. Aqui o comentarista nos apresenta 2 subpontos. O primeiro, privilegiando o caráter e exercitando os dons. E eu pude identificar aqui 3 pontos interessantes. O primeiro, caráter como requisito central para o diaconato, o significado profundo de boa reputação e atualidade das exigências bíblicas. Em Atos 6 e 3, os apóstolos eles enfatizaram que os diáconos devem ter boa reputação, ou seja, caráter íntegro, autenticidade e firmeza moral, qualidades indispensáveis para exercitar a diaconia. Fica muito claro aqui que o caráter deve ser privilegiado, porque aparece em primeiro plano. Os apóstolos, em primeiro lugar, disseram: escolhei. Dessa forma, a atividade de escolher competia à igreja. Isso aqui é interessante. Veja bem, a igreja quem escolheu os 7. Não foram os apóstolos. Os apóstolos impuseram as mãos. Os apóstolos confirmaram a escolha. Mas os apóstolos, com a igreja local, transferindo agora a autoridade também para a igreja, para que a igreja reconhecesse o ministério daqueles 7 homens. Isso é importante porque é a igreja local que conhece os seus obreiros, é a igreja local
que sabe quem tem boa reputação ou não. É a congregação local que reconhece quem é e quem não é cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos envolvidos com a oração, com o ministério do ensino da palavra, os apóstolos que estavam encarregados também naquele momento, naquele contexto da distribuição, né, dos donativos, os apóstolos eles não tinham tempo para fazer essa seleção, essa escolha. Dessa forma, a igreja que estava no dia a dia ali com os 7 pôde identificar. Não, esses 7 aqui são homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Portanto, coube à congregação local indicar os homens que tinham essas 3 qualidades indispensáveis para o exercício da diaconia. Segundo, o significado profundo de boa reputação. O termo martíreo, que é traduzido por boa reputação, carrega a ideia de testemunha fiel, até o ponto de ser um mártir, alguém que vive de forma coerente com a fé cristã, sem negociar seus valores. Observe que o termo boa reputação, verifica-se que boa reputação vem do grego martíreo, que significa testemunha fiel, e vem de martirizar. Os martirizados foram martirizados porque se mantiveram testemunhas fiéis. Então o termo apresenta não apenas caráter moral ilibado, conduta, né, autêntica, firmeza moral diante de Deus e dos homens, mas também a capacidade de testemunhar fielmente sobre o Evangelho até a morte. E não foi isso que aconteceu com Estevão? Estevão foi o primeiro mártir, no capítulo 6, que será objeto de estudo da próxima lição. Estevão representa exatamente o que o diácono tem que ser, martíreo, se possível for. Estevão, ele com fé, com coragem, ele não negociou seus valores e foi morto apedrejado, conforme a gente vai estudar na lição vindoura. Atualidade das exigências bíblicas. As qualificações não são restritas ao contexto do Novo Testamento. Se os diáconos deveriam ser irrepreensíveis, olha a chamada de atenção para todos nós. Se os diáconos deveriam ser irrepreensíveis, muito mais se espera dos pastores e líderes que cuidam de todo o rebanho. Meu Deus do céu, isso aqui é forte, como dizem, né? Isso aqui é forte. Se os diáconos deveriam ser irrepreensíveis, muito mais se espera dos pastores e líderes que cuidam de todo o rebanho. Nós estamos acompanhando, né, no cenário nacional tantos escândalos, não é? Tantos comportamentos que não refletem o que a Bíblia apresenta sobre o obreiro. E aqui fica para nós um sinal, né, de alerta para que coloquemo-nos na presença de Deus e do Espírito Santo e andemos conforme a exigência da Escritura Sagrada para que o obreiro assim se comporte. E para finalizar, exercitando os dons. Nós temos aqui uma exigência espiritual para o diaconato. Uma ortodoxia e fervor devem caminhar juntos, e um equilíbrio entre dons e sabedoria. Os escolhidos para a diaconia deveriam ser não apenas de boa reputação, mas também cheios do Espírito Santo e de sabedoria, mostrando uma capacitação espiritual que também era indispensável para o serviço. O diácono, o obreiro, o auxiliar na casa de Deus, ele precisa também ser cheio do poder do Espírito Santo, com uma capacitação espiritual para desempenhar suas funções, suas atividades. A correção doutrinária e ética por si só não bastava.
não basta ser e ter uma conduta ilibada, é necessário um coração quebrantado e fervoroso, é necessário um homem cheio do poder do Santo Espírito de Deus. Fogo e conhecimento devem andar juntos na vida do diácono. O diácono deve ter a mente iluminada pela palavra de Deus, conhecimento bíblico, teológico, deve ter conduta irrepreensível diante dos homens, diante da igreja, mas ele não pode jamais se esquecer que precisa do fogo pentecostal, do fogo do Santo Espírito, do Santo Paráclito para desempenhar suas atividades com ousadia, conforme Estevão. Equilíbrio entre dons e sabedoria. O exercício dos dons espirituais sem sabedoria pode gerar distorções. O ideal bíblico é que os dons sejam praticados com discernimento e sabedoria, de forma santa e edificante. As aberrações que ocorrem no nosso meio, ou no meio aparentemente pentecostal, que não é pentecostal, essas aberrações elas acontecem por falta de sabedoria espiritual, por falta de conhecimento. A sabedoria, ela é a capacidade de lidar com problemas conflituosos e difíceis, insolúveis humanamente, mas uma capacitação pelo Espírito de sabedoria nos coloca em condições de auxiliar na obra do Senhor e evita distorções, aberrações espirituais que geralmente acontecem em muitos lugares onde se falta o ensino, a doutrina e, naturalmente, a sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, que é muito importante nesse contexto. Que bênção, que maravilha! Chegamos ao final de mais uma ministração, de mais uma aula. Gratos a Deus, né, por este momento, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui em mais uma lição, em mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Peço mais uma vez a sua ajuda, a sua contribuição. Deixe os comentários aqui, suas impressões deste vídeo, desta aula. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, o sininho de notificações. É importante porque você será avisado assim que um novo vídeo for publicado. E não se esqueça de compartilhar. E se desejar receber este material, esses slides aqui na íntegra, você me ajuda também se tornando membro apoiador, um contribuinte do meu canal. Eu preparo esses slides ao longo da semana com muita dedicação, pesquisa, né, um trabalho gráfico também, para que possa abençoar a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Eu espero por você na próxima videoaula. Paz do Senhor Jesus.